Olá, caros amigos e amigas seguidoras do programa Passa a Bola, o programa sobre desporto da Rádio Transforma. Esta semana, a semana que passou, vamos fazer o rescaldo das competições europeias. Estava Porto, Sporting e Benfica envolvidos. O rescaldo é um pouco negativo, uma vez que o Porto, apesar de se apresentar muito bem no Emirates, susteve o que toda a gente pensava ser uma grande avalanche do Arsenal, mas acabou por cair ingloriamente nos penaltis. O Sporting e a Atalanta com uma missão difícil, tinha empatado em casa até de alguma forma algo lisonjeira, acabou por perder o jogo e perdeu várias oportunidades, nomeadamente no final da partida, impedindo-o de prosseguir na prova. O herói provável, neste caso, foi o Benfica, que com o resultado também muito periclitante, faz uma exibição cinzentíssima, mas acaba por ganhar com um golo de Rafa e passa à fase seguinte, aos quartos de final. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre a participação das equipas portuguesas nas competições europeias, nomeadamente esta passagem muito lisonjeira do Benfica sobre o Rangers? Antes de mais, olá para ti, Rui, olá para o Diogo e para os nossos ouvintes que nos vão acompanhar no programa. Vou dizer que foi, em termos de ranking, foi mau para o ranking nacional, não é? Para Sim. Portugal, porque podia ter possibilidade de terem passado 3 equipas, até o Porto, contrariamente ao que era previsível, não é por todos, ou quase todos, ou a grande maioria. E o Sporting também pensou-se que fosse a equipa provavelmente com mais futebol, e que é verdade, e também joga melhor, no momento é a melhor equipa, e a praticar o melhor futebol, que pudesse também passar. Acabou por passar o Benfica com um jogo lento, mais um. Já vamos falar depois mais à frente também do campeonato, que é tudo na mesma onda. E, portanto, relativamente ao Porto, o que tenho a dizer aqui é o seguinte. Eu tinha dito que o Porto ia apresentar basicamente a mesma equipa, e assim foi. O Sérgio Conceição apostou na mesma equipa, apostou no mesmo sistema e apostou na mesma postura que fez aqui no Dragão, religiosamente igual. O Arsenal deu-se mal. O Arsenal está habituado, vai na frente do campeonato, ou ia, inglês, mas na Inglaterra é diferente, toda a gente joga ao ataque e, portanto, não há estes sistemas táticos de amarrar a equipa adversária. E o Arsenal tem muito espaço e os jogadores são bons e conseguem fazer muitos golos. Contra o Porto faltou os espaços. Não é por acaso que o técnico diz, e muito bem, e eu subscrevo totalmente o que disse o Sérgio Conceição, que ninguém apostava em 2 prestações fantásticas dos Dragões. Só que não chega. Eu continuo a dizer que o Porto é o Porto mais fraco dos últimos anos do Sérgio Conceição. E porquê? Porque tivemos até agora uma convocatória do Galeno, do Wendel e até do PP à última hora, que ninguém sabia, mas que foi revelado até pelo Sérgio Conceição, não é? Que também está convocado para a seleção do Brasil. E eu já agora digo, o Brasil está bem com estas aquisições. Realmente o Brasil vai ficar com uma grande equipa. Já tinha, nos últimos anos, tem feito grandes conquistas e agora com estes jogadores vai ficar então ainda muito mais forte. E porquê? Porque se nós formos ver a exibição do Galeno, o Wendel pouco jogou, mas tocou mais vezes na bola do que o Galeno. O Galeno tocou 2 vezes na bola durante estes 90 minutos e no Arsenal foi muito, que eu estive a reparar nessa situação. Portanto, quando vai a uma seleção brasileira e é convocado ao mesmo tempo para uma seleção portuguesa, eu não vou dizer porquê aqui, toda a gente já sabe. Não vale a pena estar aqui porque, pronto, são jogadores do Porto e podem pensar que eu, como não sou adepto do Porto, estar a dizer mal ou qualquer coisa. Se fosse do Benfica, eu dizia a mesma coisa. O Benfica, no momento, não tem indivíduos para jogar na seleção brasileira. Porque antigamente jogavam os melhores e aqueles que eram acima da média. Hoje, qualquer um indivíduo pode ir lá. E hoje, para que toda a gente fique esclarecida daquilo que eu quero dizer, hoje vão lá pelos empresários. E muitas das vezes feitos com os clubes para valorizarem estes jogadores. Porque necessitam de ser valorizados. Para a venda. Porque um jogador vale 10 e se for à seleção brasileira ou à seleção portuguesa vale 30. Portanto, sobe logo a parada em 20 milhões. Isto é só para toda a gente entender porque é que aparecem estas grandes surpresas e estas grandes convocatórias. E não é por acaso que aparece na seleção portuguesa também, nós estamos bem servidos nestes lugares. Sim. Pelo menos no Galeno estamos bem servidos. É que também está o Abetano por trás, não é?
é que todos os jogadores, ou 98% dos jogadores da seleção portuguesa convocados pelo Sr. Roberto Martínez, são todos da Betano. Não é coincidência, não é? Portanto, ou quase todos. Bem, os que não são os que ficam de fora e que se calhar já deviam lá estar. O caso, por exemplo, vou dar o caso do exemplo do Pote. O Pote já devia estar na seleção e não está lá. Porque será? Não é Betano, nem é determinado agente. Portanto, o Porto, merecidamente pelo empenho que fez, conseguiu prolongar o jogo nos 90 minutos, mais o desconto. Naquele lance do golo, foi um golo bem marcado, não é uma desatenção da parte da defesa do Porto. É uma grande jogada. Esteve uma boa jogada e o Arsenal fez um aproveitamento. Depois houve lá mais 2 ou 3 situações e tal, pronto, mas acabaram por ir para prolongamento. No prolongamento, via-se que as equipas, ou mais o Porto, o Porto não estava muito interessado em ir aos penaltis, estava sempre à espera de abrir. O Porto esteve conformado no prolongamento. Porque o Porto sabe que nos penaltis tem falhado. Nos últimos anos o Porto tem sido penalizado nos penaltis. E não combina muito. E assim foi. Foram para os penaltis e o Porto realmente, até para os 2 jogadores que falámos agora, foram convocados para a seleção, baquearam porque marcaram muito mal os penaltis. Embora o guarda-redes tenha defendido, mas são 2 penaltis mal marcados. E há lá outro também do Porto, também é mal marcado, o guarda-redes podia ter defendido. Esteve mal nesse aspecto. Portanto, o Porto é eliminado, infelizmente. Acusou-se. E porque também lhe falta mais categoria nos jogadores em si. Está a jogar com os melhores, é um plantel curto também, depois, não tem, já dissemos aqui, não tem no banco jogadores à altura para substituir aqueles mais bem apetrechados, ou melhores, ou que jogam mais. Depois, relativamente ao Sporting, contrariamente àquilo que eu pensava, é preciso ver o cômputo dos 2 jogos, porque esta análise a este comportamento, quer do Sporting, quer do Benfica, quer do Porto, tem que ser visto em 2 jogos. Ora bem, o Sporting neste jogo foi um descalabro total nos últimos minutos, podia ter arrumado a Atalanta com facilidade. Foram duas perdidas escandalosas do Marcos Eduardo. Uma até ele foge da baliza, que tem a baliza toda aberta. Exato. E tem a baliza toda aberta e até foge para a defesa central, não é? E depois tem a defesa central à frente. Tentou fitar o defesa. Não havia o Paulinho é inacreditável também como é que falha um golo daqueles. Mas ele ontem também falhou alguns e ainda marcou outros. Bem. Ora bem, o Sporting foi mais oportunidades na Atalanta. Mas é preciso não esquecer que no primeiro jogo a Atalanta aqui não ganhou o Sporting com mais facilidade ou com mais golos por mero acaso. Por sorte, as bolas bateram na trave 3 e no poste foram 3. Né? Mais oportunidades à Atalanta. A Atalanta foi superior ao Sporting aqui no estado de Alvalade. O Sporting não foi superior em termos de jogo jogado com a Atalanta lá em Itália. A Atalanta é muito bem orientada por um grande treinador. Para mim é um grande treinador. Há um bom posicionamento dos jogadores, vê-se, sabem o que fazem, assim como os do Sporting também. Está muito bem trabalhado ambas as equipas. É um sério candidato a passar à próxima eliminatória, a Atalanta, porque eles jogam bem. Estão a fazer um bom campeonato. Claro, não têm as jogadoras da Balia que tem o Inter e a Juventus e até o próprio Milão, mas têm lá bons jogadores. E depois os jogadores. Um bom treinador faz uma equipa fraca, faz uma equipa mais forte. Pronto. Claro, mas na parte final, relativamente sim, podia ter feito com um bocadinho de inspiração, dava a volta, ou pelo menos empatava, acabava por empatar até o jogo e até resolver o jogo a seu favor, e o Sporting ia passar. Não aconteceu assim. Depois fomos para o jogo do Benfica. Ora bem, o jogo do Benfica é um jogo mais do mesmo, é um jogo muito sofrível, porque o Benfica fez a mesma exibição, fraca, como tem feito ultimamente, não é? E o seu treinador continua a ver um jogo que ninguém vê. Portanto, resumindo, o Benfica, sem jogar bem, mas o Benfica foi inteligente a gerir o ritmo e as emoções nas suas piores fases da partida, não é? Que teve muitas, e aproveitou a verticalidade imprudente ofensiva do Rangers, porque não sabe mais, o Rangers é uma equipa fraca tecnicamente. É uma equipa muito competitiva, à base da força, para causar estragos na transição. E a vencer na Escócia por 1-0, ou por 0-1, neste caso. As Águias estão nos quartos de final da Liga Europa. Ora bem, o Benfica até tem sorte, até mesmo em termos do golo, que foi validado pelo VAR.
em que o defesa central acerta na cabeça do Di Maria, não é um passe do Di Maria. O defesa central do Rangers acerta com a bola na cabeça do Di Maria, sem querer, vai à cabeça do Di Maria e o Di Maria isola o Rafa. Toda a gente viu logo que era um golo limpinho, porque o Rafa sai do próprio seu meio campo. Portanto, era muito natural que o VAR tivesse que validar, e não o caso do fiscal de linha que marcou fora de jogo, ou logo levantou a bandeirola. Ainda bem que a jogada seguiu, senão ia ser uma chatice. E o Benfica passa estes 2 jogos que fez com o Rangers com relativa sorte sem algum brilhantismo. E sem brilhantismo nenhum, porque as exibições do Benfica são cinzentas. Mas só o seu treinador é que vê que o Benfica que joga bem. Mais ninguém vê, neste momento. Depois mais à frente nós vamos falar. Diogo Leite, o teu Porto merecia mais? Sim, olá a todos e obrigado por acompanhar o nosso programa. Acho que o Porto merecia mais e penso que toda a gente que viu os 2 jogos pensa que o Porto merecia mais. E estes 2 jogos com o Arsenal foram assim muito parecidos com os 2 jogos que o Porto fez contra o Barcelona, que acabou por perder os 2, mas o que o Porto esteve bem. Enquanto portista, por um lado fico assim desconsolado e triste por ver o Porto ser eliminado da maneira que foi, mas por outro sinto-me orgulhoso e satisfeito pelo que o Porto fez nos 2 jogos. Penso que o Arsenal já pensava que eram favas contadas a passagem à próxima eliminatória e o Porto mostrou que não é bem assim, pôs o Arsenal em sentido, pôs os jogadores em sentido, o treinador em sentido e pensava-se que também no jogo uma vez mais veio à tona, digamos, aquela costela competitiva do Porto na Europa, não é? Sim, pensava-se também no jogo... Em que, indiscutivelmente, é o melhor representante há muitos anos esta parte. Pensava-se que no jogo no Arsenal, em Londres, também ia ser um passeio do Arsenal, até porque andava a fazer... Passeio não direi, mas que houvesse muito mais pressão, muito mais a bola com perigo na área, não foi nada disso que aconteceu. Até porque, pelo que o Arsenal andava a fazer no campeonato, a ganhar jogos com goleadas, e o Porto mostrou o seu valor, mostrou também o seu poderio, porque temos de ter em conta a discrepância enorme que há de plantéis, portanto, do Arsenal para o Porto. O Arsenal jogou na máxima força e mesmo assim nota-se uma diferença abismal na qualidade dos jogadores, tanto que no gol do Arsenal, o Odegaard, que é o capitão do Arsenal e dos melhores jogadores do Arsenal, faz um passe que rompe logo a defesa toda do Porto e, portanto, isola o Trossard. Foi uma jogada genial. Exatamente. E depois o Porto... E bem concluída. O Porto teve várias oportunidades para marcar golo, só que quando a bola chega ao último terço, aos atacantes, há sempre assim mesmo o termo correto é falta de categoria, porque ou os jogadores atrapalham-se ou fazem passes que, em vez de ser passes em desmarcação, fazem passes para trás, o que obriga o jogador a recuar ou a abrandar aquilo que estava a ser a aceleração para se isolar. Mas mesmo assim, penso que todos os adeptos esportistas ficaram satisfeitos, não houve assim grandes protestos de descontentamento. Não, claro que não. Os próprios 3.000 adeptos esportistas que foram a Londres fizeram questão de demonstrar o seu contentamento para com os jogadores e treinador. E, portanto, penso que, no geral, o Porto saiu de cabeça erguida e representou bem o país na Liga dos Campeões. E o Arsenal, se me permites, também mostrou algum receio do Porto. Nunca se aventurou, as linhas defensivas nunca se adiantaram muito, precavendo um contra-ataque do Porto. Daí talvez não é bem essa falta de categoria, mas às vezes a falta de soluções para abrir espaço, porque o Arsenal manteve quase sempre a sua linha defensiva intacta. Não foi um atacar desenfreado. Sim, pensava-se que o Arsenal até poderia marcar 2 ou 3 golos no início do jogo, abafar o Porto na defesa e pelo contrário, o Porto até recuava muito na defesa, mas depois punha-se o Arsenal em sentido com jogadas de contra-ataque e jogadas de contra-ataque perigosas, não eram jogadas de contra-ataque que depois não davam em nada. Relativamente ao Sporting, com o Atalanta, mais uma vez fiquei assim um pouco desiludido. Já fiz questão de referir nos programas anteriores, quando foi na fase de grupos dos jogos do Sporting com o Arsenal, uma certa desilusão para com a prestação do Sporting, agora a mesma coisa, porque o Sporting até começa muito bem o jogo, a ganhar, e podia ter marcado mais golos, e depois sofre o golo do empate
assim de uma forma Na primeira incompetente. jogada, na segunda parte. É incompetente, porque ali é incompetência da defesa, principalmente do Santos Justo, que tem uma abordagem completamente falhada ao lance. É, na minha opinião, uma defesa central que deixa muito a desejar do ponto de vista de jogo e até mesmo do ponto de vista de rendimento, porque passa metade do tempo lesionado. E depois a Atalanta marca o segundo golo. O Sporting reage ao segundo golo e tenta, pelo menos, igualar a eliminatória. E depois é ali um festival de golos falhados por parte do Sporting. Quer dizer, o Sporting que no campeonato ganha por goleadas, marca 4, 5, 6 golos por jogo e na Liga Europa parece que tem sempre uma ineficácia enorme em lances que nem são assim tão difíceis de concretizar, principalmente o do Paulinho, que podia ter perfeitamente, isolado, podia ter abordado muito melhor o lance, e até mesmo o Marcos Edwards, aquele lance que manda a bola por cima. Portanto, são lances que o Ruben Amorim deve, de certeza, que fica frustrado, e ficou frustrado porque na conferência pós-jogo demonstrou o seu descontentamento e o seu desagrado, não para com os jogadores, mas para com a eliminatória, que podia ter sido perfeitamente ultrapassada, e o Sporting podia ter passado à próxima foi eliminatória. com os jogadores que nomeadamente falharam, embora não atribui não culpas, pusesse nomes aos bois, como se costuma dizer. O Benfica, nós aqui na semana passada dissemos que se calhar o Benfica era aquela equipa que acreditávamos menos que fosse passar à próxima fase, principalmente pelo que tinha feito aqui na Luz contra o Glasgow Rangers. Esperava-se um pouco o mesmo que o Arsenal iria fazer ao Porto, ou seja, que o Glasgow Rangers no início do jogo fosse abafar o Benfica, encostar o Benfica na defesa e tentar logo marcar um golo muito cedo. Isso não aconteceu. Não foi assim um jogo de sentido único. O Glasgow Rangers teve mais posse de bola e criou mais ocasiões, mas o Benfica também foi contrariando um pouco esse caudal ofensivo com troca de bola, assim, contra-ataques, e depois, num lance assim de muita sorte, o Benfica chega ao 1-0, até no início da jogada, na área do Benfica, uma confusão. O Otamendi chuta a bola contra o João Neves, qualquer assim, portanto há ali e depois, salvo erro, foi o Florentino que deu um biqueiro para a frente. Sim, exatamente. Balbear. E depois o Central atirou contra o Di Maria. E, portanto, o Benfica, na minha opinião, já contra o Toulouse, teve muita sorte em passar à próxima fase. Agora com o Glasgow Rangers... Até o apurar-se para a Liga Europa também. Exatamente. Contra o Glasgow Rangers teve também muita sorte. E, portanto, até parece que tem aqui aquela pitada de sorte de campeão. Nem sabemos se o Benfica até poderá ganhar a Liga Europa com esta onda de sorte que está a ter. O Benfica, apesar de tudo, passou à próxima eliminatória e por um lado fico satisfeito pelo ranking português, porque é a única equipa portuguesa nas competições europeias. Agora vai jogar contra o Marselha, que, na minha opinião, é um adversário muito acessível, comparando, por exemplo, podia ter calhado um Liverpool, podia ter calhado Aston Milan. Claro. E, portanto, penso que na dimensão do Benfica é um adversário acessível e espero que o Benfica continue a avançar. Ontem assistiu ao jogo fantástico. E deixa-me só complementar. O Benfica até está com essa sorte. O treinador Roger Smith está com tanta sorte, que o Benfica pode passar esta meia-final, embora seja um jogo difícil com o Marselha, não é? São todos jogos difíceis do Benfica. Eu acho que para este Benfica são todos jogos difíceis, quer seja o Marselha, mas se passar o Marselha, quer seja o Casadinha. E for à final... Não vai à final. Provavelmente, se continuar e conseguir ir à final, o Benfica ainda tem outra sorte. E qual é a sorte? É que os clubes que estão lá vão ficar apurados para a Champions League. Sim. E o Benfica, mesmo a perder a final, é apurado diretamente, muita gente não sabe, é apurado diretamente para a Champions League. Nem precisa do segundo lugar aqui. Pois. O que pode beneficiar aqui o terceiro. O Porto. Sim, mas pronto. Nesse caso, não é? Sim. Só uma à parte, eu ontem vi um jogo fantástico da Liga Francesa, o Brest com o Lille. Presumo que são duas equipas muito superiores ao Marselha, mas não sei se serão. Se o Marselha se jogar como o Brest e como o Lille, o Benfica vai ter muitas dificuldades, forçosamente, porque eu vi ontem o jogo, fiquei surpreendido com a qualidade do jogo e com a competitividade do mesmo. E o Marselha vai em terceiro ou quarto lugar? Não, o Marselha vai em sétimo e ontem perdeu com o Rennes, que o alcançou ou eventualmente o ultrapassou. Portanto, ou vai em sétimo ou vai em oitavo. Portanto, vai atrás destas duas equipas que eu falei, do Brest e do Lille. Sim. Mas gostei muito dessas duas equipas e claramente são melhores que o Benfica.
Entretanto, continua o campeonato, a Liga, que está realmente ao rubro. Todas as equipas ganharam, portanto, as distâncias mantiveram-se. Mas a frase da semana é que um treinador forte torna um bom treinador torna forte um plantel fraco e um mau treinador torna fraco um bom plantel. Isto significa o quê, Fernando Jorge? Ora bem, eu esta semana apliquei essa frase, que até nem é minha, mas é uma frase já com muito tempo, Já com gaste. alguma tradição, e é bem aplicada no sentido de nós, e de eu pelo menos, não estar aqui sempre a criticar o Roger Smith. E desta vez eu estou a englobar os treinadores dos três grandes, não é? E o que é que eu quero dizer com isso? E que toda a gente entende. Vamos pôr, por exemplo, o plantel do Porto. Um bom treinador como o Conceição consegue fazer mais com um plantel fraco. Concordam comigo? Sim. O plantel do Sporting. O plantel do Sporting é curto. É um plantel jeitoso, mas é um plantel curto. Mas tem um grande treinador. E este grande treinador consegue fazer de um plantel mais fraco ou curto um plantel mais forte. O plantel do Benfica é o contrário. É um plantel forte, tem bons jogadores, mal aproveitados e tem um mau treinador. Ora, um mau treinador, não é? Consegue fazer de um plantel forte, de um plantel com bons jogadores, um plantel fraco. Portanto, está tudo explicado na nossa frase da semana, que encaixa e na perfeição nestas comparações que eu fiz aqui dos três treinadores, e nomeadamente do Roger Smith. Eu só tenho uma dúvida aqui, é que quando se fala em bom plantel, o Benfica tem bom plantel, mas jogam sempre 14, 15 jogadores. Mas Onde isso é é que o são os treinador. outros? Sim. Mas isso é o treinador. Mas Isso é o treinador. Mas será que os outros são bons? São maus? Não sabe? Não Por sabe isso se é que são o bons, Benfica, são por maus? isso, eu posso responder, por exemplo, porque é que o Benfica ganha? Só pode ganhar porque tem melhores jogadores do que o seu treinador. Claro. Bom, mas Ponto entretanto- final, parágrafo, não é? Porque se tivesse maus jogadores, com um mau treinador que está a fazer de propósito, nós já dissemos aqui, e mais uma vez provou isto neste jogo, já vamos falar, mais uma vez provou isso, com as substituições que faz, com a equipa que põe, etc. Já vamos falar nisso. Só bons jogadores, só tendo bons jogadores é que o consegue salvar. Porque o Benfica, se não os tivesse, era uma desgraça este ano. No sábado, o Porto recebia o Vizela, pensava-se que era um jogo de sentido único, acabou por sê-lo, mas com algumas dificuldades pelo meio. O Vizela apanhou-se a ganhar, num autogol de Pepe, um lance infeliz, foi para o intervalo em vantagem e depois o Porto, também temos que pensar que houve uma expulsão do jogador do Vizela, digamos, abalroou o Vizela e goleou o Vizela. Gostaste do teu Porto contra o Vizela ou achaste que foi um jogo no rescaldo da competição europeia que não teve grandes motivos de interesse? O Francisco Conceição faz um grande gol, por sinal. Eu penso que o Porto entrou para esse jogo a pensar que ia ser um jogo fácil e que mais cedo ou mais tarde o Porto acabaria por chegar aos golos. A realidade é que o Porto entrou bem, a criar ocasiões, a jogar bem, a trocar bem a bola, com jogadores confiantes, principalmente o Francisco Conceição. Depois o Vizela chega ao golo sem fazer um remate à baliza, foi o autogolo do Pepe, que ali foi uma atrapalhação, acontece a todos, até aos melhores jogadores como o Pepe, que é um dos melhores defesas centrais de todos os tempos, acontece. Mas depois o Porto respondeu a esse autogolo e tudo bem que teve o benefício de jogar com mais um. Na minha opinião, o jogador do Vizela é bem expulso, porque nos dois lances, são dois lances para amarelo, portanto a expulsão por acumulação de amarelos. Claro. E isso beneficia o Porto no sentido que tem mais espaço, cria mais ocasiões e de destacar, sem dúvida, o Francisco Conceição, que Está a atravessar um ótimo momento. Tem sido dos melhores jogadores do Porto, foi convocado agora para a seleção, e também um jogador que eu tenho-me esquecido de elogiar, o Otávio, defesa central, porque é um defesa que desde que foi contratado pelo Porto e desde que tem jogado tem garantido uma estabilidade defensiva muito grande ao Porto. É um jogador que infelizmente não é destacado nas capas dos jornais, se fosse de outro clube. Portanto, se fosse do Benfica, sem dúvida que já valeria 120, 150 milhões e já fazia capas de jornal, mas como é do Porto, isso não acontece. Mas não tem tido erros. Mas penso que quem é... Tem sido uma grande muleta do pé. Exatamente. Penso que mesmo os adeptos do Benfica, do Sporting, do Guimarães, olham para o jogador e percebem que foi uma boa contratação do Porto e que, mais tarde ou mais cedo, é daqueles jogadores que eu penso que não dura muito no nosso campeonato e, neste caso, não dura muito no Porto.
E, portanto, fiquei satisfeito pela exibição do Porto. Se calhar notou-se algum cansaço de alguns jogadores, principalmente o Alan Varela, que eu sinceramente acreditava que não ia jogar, tendo em conta que saiu de maca no jogo contra o Arsenal. Pensei que até o Sérgio Conceição o fosse poupar. Mas felizmente jogou e não se notou assim nenhuma mazela do ponto de vista físico. E, portanto, o Porto ganhou naturalmente uma vitória indiscutível e ficou à espera do que o Benfica e o Sporting pudessem fazer. Enquanto adepto portista, até pensei que pudesse haver alguma surpresa, tendo em conta o que foi a dificuldade do Benfica em ganhar o jogo e também tendo em conta que o Sporting começou o jogo dele contra o Boa Vista a perder. Pois claro. Mas, entretanto, seguiu-se um Casa Pia-Benfica, disputado em Rio Maior, portanto, no fundo em campo neutro, com uma grande assistência maioritariamente composta por adeptos do Benfica. O Benfica voltou ao mesmo, joga numa caixa de fósforos, mas lá acaba por ganhar, e agora foi Artur Cabral que saiu do banco e fez um bom golo. Vitória justa, Fernando Jorge, do teu Benfica? Sim, a vitória é sempre justa da equipa que marca golos, porque a equipa adversária, neste caso o Casa Pia, não marcou golo nenhum e pouco fez para marcar, tirando um lance ao outro, nomeadamente no princípio do jogo. Podia ter feito um golo e aí complicava mais a vida ao Benfica. Mas eu queria dizer o seguinte, isto foi mais uma vitória deprimente do Benfica, embora justa, pelo golo que marcou. Como é que um presidente, Rui Costa, foi um grande jogador, consegue assistir impávido e sereno a estas atuações, em que o salvamento dos 3 pontos da vitória é da exclusiva responsabilidade dos jogadores e não com o contributo do seu treinador, que vai passando pelos píncaros da chuva com grande felicidade, tirando alguns casos, chapa 5 no Dragão, Toulouse, só sorte, Champions League, um fracasso. E é isto que me leva a afirmar mais uma vez que este treinador continua a fazer de propósito para se ir embora com os bolsos cheios. E por isso, Rui Costa nada diz ou faz porque tem o rabo trilhado. Deu-lhe mais 2 anos de contrato, quando ainda tinha mais 1 ano para cumprir, e depois da reta final do ano passado, que é preciso não esquecer, em que o Benfica tinha uma distância para o Porto de 10 pontos, nos últimos 5 jogos perdeu quase perdeu 8 pontos e ganhou o campeonato com 2 de avanço. O Rui Costa aí, no fim desse campeonato, devia ter agradecido, isso é a minha opinião, e fazia as contas com ele. Estava-se a ver o que ia acontecer. E mais grave, os milhões que se gastaram com o Amorim ou outro do mesmo nível, este campeonato era um simples passeio para o Sport Lisboa e Benfica. No entanto, e para acabar, mesmo que ganhe alguma coisa, à custa dos jogadores, terá que sair obrigatoriamente do Sport Lisboa e Benfica. Sob pena de, se não sair, pode levar consigo o presidente Rui Costa. E agora, além do caso, porque isto começou muito mal. Surgiu um caso novo, não é? Era o que eu ia falar. Era o que eu ia falar. Além desta alteração, agora foi o Marcos Leonardo. Os pontas de lança vão jogando conforme os jogos. Agora foi o Marcos Leonardo. No próximo jogo não sabemos quem é. É por isso que é difícil. É o Artur Cabral, muito difícil comentar o Benfica, porque o Benfica não tem uma equipa padrão, como tem os outros. O Sporting tem, o Porto tem, mais o Porto até do que o Sporting, porque o Sporting e o Amorim faz uma grande rotação. A nível da equipa, o Sérgio Conceição neste momento não faz. Sim. Porque já viu, aliás, o Taremi até parece-me que já nem joga mais. Deve-se ter passado qualquer coisa também, como o Kochu. Relativamente ao Kochu, é mais um fiasco da parte do treinador, embora eu não concorde. Eu também passei muitos anos pelos balneários e sei muito bem como é que é estas coisas. E se eu estivesse no lugar do Kochu, aí é que ele mostrava personalidade, era ao dizer perentoriamente ao treinador dentro do balneário e não para entrevistas. Portanto, esteve mal ao vir dar uma entrevista, que é um ato covarde, não é? E um ato de estabilização, e um ato que vai custar dinheiro, não é? E mais alguma coisa, provavelmente. E o treinador fica a ganhar com estas atitudes e não ficava a ganhar com uma atitude dentro do balneário. Porque se eu estivesse no lugar do Kochu ou no lugar de outro qualquer, enfrentava o treinador e dizia: epá, olha, chega de me pôr num lugar em que as pessoas já não me assobiar porque eu não estou a jogar no meu lugar que eu correto. Sim. Você ponha-me lá e depois nós vamos ver se o público me assobia, se os adeptos me assobiam, etc. Eu não estou para passar estas coisas todas. Ou então não me ponho a jogar, peço-me para não me pôr a jogar. E se calhar até tinha o apoio de outros jogadores, porque já há vários jogadores no Benfica. Por exemplo, o Morato era o defesa esquerda, agora já não é, é o Ausner. O Morato
até o lugar a central, que era uma das vedetas do Já foi treinador, ultrapassado. já foi ultrapassado pelo Tiago Araújo. E ainda bem que eu sempre disse que o Morato que era um jogador banal. Mas o Morato já está em terceiro lugar. Agora é o Osner que joga. E aliás o Osner até naquela situação em que alguns reclamaram, nomeadamente os indivíduos da Sport TV queriam ver e não era necessário, porque a bola está fora mais de 40 centímetros, que o Osner foi só para mostrar ao treinador que também serve para ir à baliza, que ele até tem uma habilidade. Mais habilidade com as mãos, se calhar, que é um trubinho. Que andou para lá à rasca com 2 defesas que fez, que largou uma bola, porque era um grande tiro do jogador do Casa Pia, o Pablo Roberto, que é um bom jogador, e o Casa Pia tem bons jogadores, mas jogou muito pouco. E, portanto, há lá mais o Florentino, que também era top o ano passado, este ano quase que não joga, o Tiago Gouveia, que não joga. Bem, mas para adiantar o serviço, vou só dizer o seguinte. E o Cochu ficava com toda a razão deste mundo. E depois confrontava o treinador e dizia assim, pois é engraçado, você é minha, até me pode castigar, não é? Mas toda a gente vai saber. Mas há alguém aqui que veio para cá e quando foi substituído a primeira vez disse que não veio para cá para ser substituído e que não gostava de ser substituído. E o que é certo é que joga os jogos todos. E esse alguém é o Sr. Di Maria e o Sr. João Mário, que ninguém entendeu no Benfica. E no Benfica só não entende quem percebe futebol. Porque quem não percebe é como as massas na política. Vai atrás de um indivíduo que manda umas larachas, não é? Manda umas larachas para o ar e as massas vão atrás das larachas, não é? Do populismo. Aqui no Benfica é a mesma coisa. O Benfica, com as vitórias, vai toda a gente atrás. Só não dizem amém, ou dizem mal do treinador quando levam 5 como lugar no Dragão e que provavelmente vão levar outras cabazadas noutros jogos. Vamos ver. Vamos estar cá para aguardar e ver se não tínhamos razão. Agora há uma coisa que é uma certeza absoluta. O Rui Costa não vai conseguir segurar este treinador no fim do campeonato, mesmo que ele ganhe ou que fique em segundo lugar. Isto já é a bitola máxima. Sim. Mesmo que ele ganhe ou que fique em segundo lugar. E que garanta a entrada na Champions League para o ano. E porquê? Porque a massa associativa, a maioria dos sócios do Benfica e adeptos do Benfica se percebe de futebol. Até um miúdo de 10 anos percebe mais do que se calhar o Rui Costa. Agora, o Rui Costa também percebe futebol. O Rui Costa foi um grande jogador. Passou pelos balneários, sabe muito bem o que é que se está a passar. Aliás, a Sport TV focou várias vezes e a gente vê pela cara. E pela cara se vê, é como quem vai, pela aragem se vê quem vai na carruagem. Sim. Eu olho para a cara do Rui Costa e para a cara dos suplentes que estão sentados no banco do Benfica e já me diz tudo, nem preciso de ir lá a Lisboa verificar isto. É um plantel triste. É um plantel triste, é um plantel que está contra o treinador. Sim. Não é? Não o mandam embora, porque são bem pagos, não é? João Mário ganha 3 milhões e meio, Costa ganha 5 milhões. Mas e tanto sem validade, etc. E claro. E portanto, a entrada de certos jogadores este ano veio estragar a equipa do Benfica, o ambiente e tudo. E agora se me disserem assim, mas o Roger Smith é um mau treinador, não é um grande treinador, mas está a fazer de propósito, porque eu não acredito que ele faça estas coisas. Ou que faça este tipo de substituições que ninguém entende. É que ninguém entende, não é? Ninguém entende como é que tem defesas esquerdos, já vão em 5 e nenhum serviu, até hoje. Ninguém entende que o Casa Pia é uma equipa fraca, é uma equipa que está no baixo da tabela, provavelmente pode até descer de divisão. Como é que um Carreras não joga e não mete um Mausas para o meio campo? Ainda por cima, é? Portanto, quer dizer, o melhor jogador do Benfica o ano passado, o Florentino, outro top. O Benfica só vai para a frente. E se eu fosse treinador, com 3 médios sempre. 3 médios. Ausner, Florentino e João Neves. E garanto que o Benfica, mesmo desequilibrado, ou com a jogar o Di Maria, já pode jogar nesse sistema. Porque não precisa defender. Tem lá estes indivíduos, são mais compactos e a equipa está mais compacta. Diogo Leite, estas prestações muito fracas do Benfica, penso que alimentam um Porto que a imagem do ano passado o Benfica perdeu tantos pontos e afinal nem jogava mais do que isto. Sim, sim. O Porto pelo menos está na corrida para o segundo lugar, acho eu. O que é que tens a dizer sobre este Benfica? Achas que é muito inferior ao Porto, penso eu? Sim. Pelo menos neste momento, não é? Aliás, foi toda a época, mas o Porto deu umas baldas. É muito inferior ao Porto, ficou visto no jogo no Dragão o Porto ganhou 5-0 e confirmou, e os 2 jogos contra o Glasgow Rangers também confirmaram o que eu tenho vindo a dizer.
A sorte do Benfica é que não tem apanhado assim grandes equipas esta época. Sim. Porque se apanhar Acho que equipas... acho que apanhou, foi goleado. Foi goleado Pela ou Real teve muita Sociedade, sorte. pelo Inter, então. Sim. Na Liga dos Campeões. Sim, mas ou foi goleado ou teve muita sorte. Porque, por exemplo, nos jogos contra o Sporting, para o campeonato, na Luz, ganhou naquele final de loucos que ninguém estava à espera. Para a Taça de Portugal, não perdeu por mais. O Porto também, o pouco. Porto estava a ser superior, mas ficou sem o jogador. Exatamente. Sim, várias incidências têm favorecido Roger Schmidt. Sim. E relativamente, focando no jogo contra o Casa Pia, o Casa Pia, na minha opinião, é uma equipa assim fraquinha no nosso campeonato. Média fraca, claro. Até aquela questão de jogar sempre em campo neutro, tira assim algum carisma ao próprio clube. E, portanto, o jogo contra o Casa Pia pensava-se que seria um jogo muito acessível para o Benfica. Já nem falo na discrepância entre plantéis, porque o Benfica dá-se ao luxo de jogar com o Tankstead contra o Glasgow Rangers, depois para o campeonato ou joga com o Marcos Leonardo ou com o Arturo Cabral e, portanto, tem tantas opções que o Roger Schmidt nem sabe bem o que escolher. Optou pelo Marcos Leonardo, que na minha opinião até é um bom jogador, mas pouco fez contra o Casa Pia. Portanto, isto para dizer o quê? Que a frente atacante do Benfica, se formos a ver, pouco fez no jogo contra o Casa Pia. Portanto, Marcos Leonardo, Rafa, João Mário e Di Maria. Pouco fez do ponto de vista ofensivo. Do ponto de vista defensivo, ainda menos faz. A sorte do Benfica é que, na maioria dos jogos no nosso campeonato, as equipas adversárias têm poucos argumentos ofensivos. E o Casa Pia teve poucos argumentos ofensivos, poucas ocasiões fez. E, mas portanto, teve duas, pelo menos uma, a primeira logo do jogo, que é flagrante. Sim. O jogador quis atirar tão junto ao posto que atirou para fora dele. Não é? Sim, mas a oportunidade é flagrante. Sim. Portanto, o Benfica não inspira E grande a facilidade confiança. com que construiu essa oportunidade. Sim. O Benfica não inspira grande confiança nem nas competições europeias, nem no campeonato. O que vale é que o nosso campeonato é pouco competitivo. A única competição que há, ou seja, os únicos jogos que geram dúvida, neste caso para o Benfica, é contra o Porto, contra o Sporting, contra o Braga, contra o Guimarães e pouco mais. E, portanto, enquanto adepto portista, eu ainda acredito que é possível chegar ao segundo lugar. Agora, por outro lado, também tendo em conta a facilidade com que o Benfica, jogando bem ou jogando mal, ganha os jogos, por outro lado, torna-se difícil, porque 6 pontos pesam, ainda por cima, sendo no nosso campeonato, num campeonato português. Pois. Agora, há uma coisa, Diogo, repara, o Benfica jogou com os mesmos jogos, ou as mesmas equipas que já jogou o Porto. Sim. E ganhou 5-0 ao Benfica. E bem. Foi um jogo limpinho e um jogo com uma justa vitória do Porto. E nos outros jogos? Porque é que o Porto não jogou a esse nível? Pois, a questão é essa. A questão é que a diferença é nos jogadores. A diferença é nos jogadores, porque o Porto já perdeu pontos contra equipas fracas. Sim. E mesmo agora, com este jogo que o Porto fez contra o Vizela, o Vizela também foi goleado pelo Benfica e vai ser goleado pelo Sporting, posso dizer, Claro, sabe porquê? claro. Como é que é admissível uma equipa que não faz um remate à baliza na primeira parte, o Vizela, não faz um remate e faz um golo? Sim. É o Pepe que faz na própria baliza. Sim. Como é que é possível continuar a querer sair a jogar os centrais e se nem para o Real Madrid dos Galácticos? Que a equipa saía a jogar a defesa, para se jogar a sair todas as vezes. O Porto estava-se mesmo a ver que ia-se chegar à frente, pressionar, e o Sérgio Conceição foi por isso que até tirou o Varela, não é? Porque não necessitava do Varela para nada, fez bem, foi audacioso e leu bem o jogo, coisa que o Benfica não lê. Para que é que ele está ali a fazer o Varela? Eles não vêm à frente, eles vão começar a sair dali, eu preciso de um gajo ali a pressionar à frente, e meteu o Namazo. O Namazo foi logo para lá pressionar os gajos, chateá-los e eles largam as bolas ali. E o Vizela leva 4, 5 ou 6 de qualquer equipa, porque é uma equipa que eu já disse, este treinador espanhol que foram buscar por motivos da SAD, que é espanhola, do Vizela, e desde que foi para lá, arrasou o Vizela, mandou o Álvaro Pacheco, que está a fazer um bom trabalho, no Guimarães embora. Quiseram ir buscar um treinador espanhol, já o mandaram o Pablo Vilar, e depois foram buscar o La Carrera, que ele estava a treinar na Venezuela, ou alguma coisa do género, uma equipa fatela. Portanto, é um indivíduo que põe a equipa a jogar, é uma equipa suicida dentro do campo. Tanto pode ganhar como perder. E quando perde, leva 5 ou 6 de todos, porque o Benfica também deu uma cabazada. Agora, a diferença do Porto é esta.
O Sérgio Conceição demorou muito tempo para chegar àquela conclusão que nós chegámos aqui muito antes. Tinha que jogar com os melhores, tecnicamente. Sim, sim. E o Sérgio Conceição não jogava, também tem culpas no cartório. Exatamente. Mas pronto, teve uma coisa de Aprendeu bom com que os o erros. do Benfica não tem. Deu a mão à palmatória, é flexível e conseguiu desbobinar e virar o jogo do Porto. E o Porto hoje joga mais que o que jogava há muitos jogos atrás, em que as pessoas, até os próprios adeptos do Porto, era um jogo amorfo, chateado e tal. Muito Hoje o mastigado. Benfica é deprimente a jogar. Sim, sim. Para os sócios do Benfica que gostam que o Benfica ganhe, como é o meu caso, gosto que o Benfica ganhe, mas gosto que o Benfica ao mesmo tempo faça bons jogos. Bons jogos. Que não seja vergonhoso, que não seja uma equipa porque pequena, jogando com bem, milhões, está ou uma mais- equipa pequena com Está milhões. mais próximo Agora, de ganhar. jogaram os mesmos jogos que o Porto jogou durante o campeonato até agora e o Benfica ainda leva 6 pontos de avanço. Onde é que está a diferença? É nos jogadores, meu senhor. O Porto pecou. A diferença está nos Foi o jogadores, na Taremi, qualidade dos Taremi. O jogadores. Porto, esta época, pecou pela falta de consistência, principalmente nos jogos fora. Não, mas eu penso que o Sérgio Conceição teve muita dificuldade em tirar o Taremi. O Taremi, nesta época, sempre foi um jogador a menos, Sim. comparativamente com as outras épocas. E depois meter o filho E Sérgio teve Conceição alguma também deixou-se disso e relutância tal. em meter o filho, Claro, Sim, sim, por claro. ser sim, sim. filho. Exatamente. E pecou também por isso, por meter muito mais tarde. Depois, E ele é que está a abrir aqui. depois meteu o filho. O Taremi foi lá para as competições asiáticas. Sim, sim, sim. E a partir daí a fórmula resultou e já não havia motivos para voltar atrás. Aliás, o Taremi, em sentido figurado, é o João Mário do Benfica. Porque a bola, Sim, quando vai para o Taremi, um pouco. ele para o jogo. Esta época- para o jogo. esta época E, foi. e o João Mário para o jogo no Benfica também. E as equipas adversárias Quem estão não, colocadas. quem não para é Iócaras, que continua a marcar golos, continua a encantar os adeptos portugueses. É um jogador realmente, o melhor jogador do campeonato, sem dúvida. O Boa Vista fez pela vida, apanhou-se a ganhar muito cedo na partida. Makuta faz um grande golo. O Sport, entretanto, não fica de alguma forma perturbado, continuou sempre a gerir o jogo, à procura de reverter a situação. Tem a felicidade, como diz Rubem Amorim, de empatar mesmo a acabar a primeira parte. Foi um grande tónico. E na segunda exprimiu todo o seu bom futebol e goleou o Boa Vista. E mais uma vez o Iócaras foi transcendente. Diogo Leite, o que é que tu achas deste Sporting que é embalado e daí talvez a tua relutância em pensar que o Porto vai chegar ao título? Sim. O Sporting, eu acredito que olhou para este jogo como uma oportunidade para fazer esquecer os sócios e adeptos do Sporting da eliminação da Liga Europa. O próprio... Não foi o Ruben Amorim que disse, mas falou-se que se calhar o Ruben Amorim, por outro lado, ficou satisfeito por ter sido eliminado da Liga Europa, precisamente porque já havia um grande desgaste nos jogadores, alguns jogadores lesionados, nomeadamente o Pote, que até se acredita que foi por causa da lesão que não foi chamada à seleção, que essas lesões poderiam prejudicar a campanha do Sporting no campeonato e, portanto, o Sporting entrou no jogo, como de costume, a pressionar, a criar ocasiões de perigo e, apesar disso, o Boa Vista chegou ao golo muito cedo, um grande golo do Makuta, que, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do Boa Vista e eu ainda não sei como é que o Makuta ainda está no Boa Vista. Por um lado, fico satisfeito porque é importante para o Boa Vista ter um jogador como ele, mas, por outro lado, penso que às vezes não se aproveita... Ele é jogador para outros golos. Não se aproveita o talento que há aqui no nosso campeonato e apesar disso, o Sporting não baixou as armas, ainda pressionou mais o Boa Vista, chegou ao golo, inicialmente aquele lance que foi anulado, do Trincão, e depois já a acabar a primeira parte, cerca de 43 minutos, marcou então o golo do empate e a partir do golo do empate era mais que previsível que o Sporting ia dar a volta. A questão era saber quantos golos mais iria marcar. Pelo sujeito do costume, que fez mais um jogão, eu não sei como é que o Gyökeres aguenta tantos jogos com aquela intensidade, como é que não tem lesões, mas felizmente, para quem gosta de futebol, não é como adepto portista nem benfiquista como o Jorge, mas quem gosta de futebol, gosta de ver o Gyökeres a jogar, gosta de ver o que ele dá à equipa. Ele marca golos, faz assistências, nomeadamente naquele lance que ele passa pelo Malheiro, como se o Malheiro nem estivesse lá. Tudo bem que E ofereceu o golo de bandeja ao Nuno Santos. E, portanto, penso que os sportinguistas ficaram satisfeitos. Eu, como simpatizante do Boa Vista e como adepto portista, claro que
quando o Boa Vista estava a ganhar 1-0, até ambicionava que o Boa Vista pudesse, no mínimo, conseguir um empate, mas isso é muito difícil, nem por cima jogando em Alvalade. Agora, Também teve a lesão do Abascal, Exatamente. o Abascal tem sido um Exatamente. pilar e um titular indiscutível. sim, sim. Agora, penso que o Sporting dá continuidade àquilo que tem feito esta época, com boas exibições, a marcar golos, os jogadores confiantes, jogadores a quererem dar espetáculo, que é uma coisa que se vê pouco hoje em dia. E, portanto, é uma vitória indiscutível. Mal para o Boa Vista, no ponto de vista que o Boa Vista precisa de pontos para garantir a manutenção. E vamos ver se o Boa Vista agora no jogo contra o Rio Ave, que é o próximo jogo em casa, se consegue um bom resultado, que é muito importante os 3 pontos Claro, para resolver cedo a manutenção. Todos os pontos são válidos nesta luta para se salvar. Sim. Fred Jorge, tu como boa visteiro, o que é que tens a dizer sobre esta goleada? Simpatizante do Boa Vista. Bem, eu vou pegar aí no que disse o Diogo relativamente ao Guiocas. Relativamente ao Guiocas, só me venho dar razão, porque eu disse aqui, antes de começar o campeonato, eu só vi o Guiocas um quarto de hora, não quer dizer agora. Contra o Casa Pia. Porque acertar no Euro Milhões, ou no Total, depois de sair as bolas, toda a gente faz. Sim. É antes. Eu disse aqui que só vi um quarto de hora, e vocês são testemunhos que eu disse isto aqui, só vi o Guiocas um quarto de hora, em Portimão, né? No lançamento da pré-época, em que o Amorim o meteu, porque os sócios do Sporting queriam vê-lo, naturalmente, como nós queríamos ver os do Benfica, as aquisições, o Porto, etc. O Amorim meteu aquele quarto de hora, e no quarto de hora eu fiquei esclarecido, e disse aqui, perentoriamente, está gravado, portanto é um facto, que o Guiocas ia ser o melhor avançado no nosso campeonato. Está cá. E agora vou dar mais 3 dicas ao Benfica. Ponham-me lá no scouting, que eu não sei se o scouting está a trabalhar bem ou se tem lá bons elementos ou não. Acredito que tenham. Só que depois ninguém lhes dá valor. Ou não vão por aquilo que eles dizem. Acredito. Porque eu, por 7 milhões e meio ou 8 milhões, vou buscar o Costinha por 2 milhões e meio ao Rio Ave. Dá 10-0 ao Bá. Vou buscar o J. Silva, não é? Por 2 milhões e meio ao Guimarães. Estamos a falar já em 5 milhões. E vou buscar o Makutá para o meio campo do Benfica. O Benfica não tem lá melhor. Pelo contrário. Também por 2 milhões e meio o Makutá está vendido, segundo se consta, ou segundo aquilo que eu sei, ao Olympiacos da Grécia. Por 2 milhões e meio. Este valor... E mandava o Prestiano embora, que nós não estamos para alimentar bebés. Portanto, é o mesmo valor que o Benfica deu para um bebé que está lá a ser alimentado a biberão. A biberão não parecia mal, eu tenho 1,66 m. Se fosse mais baixo, se calhar tinha que ser alimentado a biberão. Ora bem, o Boa Vista, mais uma vez, provou que o treinador do Boa Vista é fraco. E já foi fraco. E porquê? Porque o treinador do Boa Vista jogou com a mesma tática contra o Sporting, como jogou contra o Moreirense aqui no Bessa, que acabou por ganhar, sem saber nem escrever, que fez uma exibição que a gente estivemos lá a ver, eu e tu, estivemos lá a ver, foi uma exibição fraquíssima do Boa Vista. Porque o Boa Vista jogou com um autocarro. É que dizer que o Boa Vista jogou com 3 centrais. Não, o Boa Vista jogou com 6 defesas. E depois, Chidozi é uma nulidade. Filipe Ferreira, outra nulidade. A central, outra nulidade. Ele a lateral ainda vai dando um jeito. Sem grande velocidade, sem o afoguentarem muito e sem aparecer um Guiocas ali pela frente. Outra falácia, para dizer o resto sobre o Guiocas, outra falácia é dizer que o Guiocas é bom só em profundidade. Não. O Guiocas é bom em qualquer situação. Até contra 20 a defender. Porque ontem provou que o Boa Vista, com 2 autocarros, 2 sequências de autocarros, o Guiocas entrou lá e desfez aquilo tudo. Rompeu aquilo tudo. Não é? Porquê? Porque os jogadores que jogaram a defesa centrais do Boa Vista, a partir do momento que o Abascal saiu, viu logo que o Boa Vista que ia ser uma debandada, porque o Abascal ainda é o único que se impõe ali. Não é? E o guarda-redes do Boa Vista, contrariamente a que muitos boavisteiros dizem que não vale nada, ainda é o safa-costas do Boa Vista muitas das vezes. É novo, é um rapaz novo, mas ele não pode defender as bolas todas, porque os boavisteiros têm que se lembrar que a baliza tem 7 metros. Parece que a gente estamos a ver na televisão, mas a baliza tem 7 metros. E eu faço este desafio. As pessoas que deixam ao relevado, quando acabam os campeonatos, e se ponham no lugar do guarda-redes dentro da baliza. E vão começar a dizer, ei pá, isto é muito grande, não é? Que toda a gente acha que os guarda-redes têm que ir buscar as bolas de qualquer maneira. Tem asas, não, tem pá, asas. qualquer um de nós, 10 de nós, se nos puserem lá no lugar do guarda-redes, a gente abandona a baliza. E abandonamos porquê? Porque a baliza é muito grande. Não estamos a falar de uma baliza de handball, estamos a falar de uma baliza de 7 metros. Por 2,10 metros de altura. Não é brincadeira. Sim, é enorme. O guarda-redes é salvo. Portanto, o guarda-redes tem estado bem. Não é pelo guarda-redes. É pela tática do seu treinador, não é?
O Ricardo Paiva é que é um treinador fraquíssimo. Porque jogou com 6 ali atrás. O Agra quase que não tocou na bola. O Sporting troca bem a bola. Ora, uma equipa que troca bem a bola, que está bem trabalhada, eu, se fosse treinador de Boa Vista, não lhe dava esse terreno todo. Porque eu sei que eles vêm todos para ali abaixo a trocar a bola daquela maneira. Com bons jogadores. Não é? Paulinho ainda vai fazendo uns golos. O Guiocas arrebenta com tudo. E se lhe der profundidade, até ainda muito pior. O Francisco Trincão está numa grande forma. Está em grande forma. O Edwards até nem jogou porque está magoado. Era outro perigoso também, não é? Para calvar aquilo. O Jenny Catano e o Amorim muito bem mete-o ali. Porquê? Vê lá, não mete ali o Esgaio, não, porque o Esgaio tecnicamente é mais fraco. Ele mete o Catano, porque o Catano tira-os da frente. É mais Tira-os da desequilibrado. frente. É mais rápido. E, portanto, dar terreno a estes jogadores, eles vêm para ali abaixo. E o Benfica, o Boa Vista joga em 30 metros. O que é que estavam à espera? Claro. Fez um grande gol, o Boa Vista entrou mais ou menos, o Sporting entrou um bocado mal, parecia um bocado cansado o Sporting e tudo por causa do jogo que fez também contra a Atalanta, esse também conta, não é? O Boa Vista não fez. Fez um grande golo o Makutá, sim senhor, mas a partir daí não fez mais nada. E depois com a saída do Abascal, que ainda é o único que se vê ali no Bessa, que nós vamos ver os jogos todos ali ao Bessa. Quem impõe o cabedal e impõe ali um certo respeito, os outros são uma nulidade. Claro que o Boavista também peca, porque tem um plantel curto, tem problemas de tesouraria que não pode ir ao mercado nem nada. O Sasso também está magoado. Para mim é um titular indiscutível. Qual Chidozi, qual Filipe Ferreira. Mas eu, com esta equipa do Boa Vista, podia levar 6 na mesma, mas jogava mais a bola, de certeza absoluta. Agora, tem, por exemplo, o Bruno. Porquê que o Bruno não jogou a central? O Bruno era central no Feirense. Veio de central do Feirense, emprestado para o Boa Vista. Recuava o Bruno para ali e tiravam estes 2 indivíduos daqui. Não é? O Boa Vista podia jogar muito mais a bola. O Boa Vista tem uma equipa compacta. Uma equipa bem trabalhada fisicamente. Foi sempre assim, já do tempo do Jaime Pacheco. O Boa Vista foi sempre uma equipa de garra. Eles têm garra. Se tiverem os ordenados em dia, é preciso dizer isto. Se não tiverem, era como eu também. Se não pagassem, eu ia para o trabalho também um bocado insatisfeito, não é? E não dava tudo, não é? Se tiver um ordenado que me paguem sempre, não é? Eu estou mais motivado, como todos nós, não é? Portanto, o Boa Vista tem uma equipa que eu já disse, a manter, a não ter estes problemas todos estruturais, pagar a toda a gente que trabalha no Boa Vista, etc, etc. O Boa Vista a manter estes, que acabou por manter, não é? Tem equipa para o meio da tabela. Não mais do que isso. Mas já é bom, não é? E depois é uma questão de reestruturar a própria estrutura da Boa Vista, que, coitado, mais uma vez adiou essa coisa toda. Portanto, o Boa Vista perde e vem e perde contra outra equipa qualquer a jogar desta maneira. Porque eu entendo também, se me disserem assim, mas porquê é que o treinador está a fazer isto? Eu sei. É que está com 28 pontos e o Boa Vista este ano, atendendo a que há ali um encurtar para a descida de divisão, até para o que vai ao play-off, na ordem dos 5 pontos, o Boa Vista precisa de ganhar pontos. Mas ganhar pontos contra estas equipas grandes, como é o caso do Porto, do Benfica, do Sport, com esta tática, mais cedo ou mais tarde acabam por pagar. E depois levam estas capilotas, não é? De 6-1, que é um bocado chato até para os próprios jogadores. Mas não é de estranhar, dado o poderio ofensivo. Relativamente ao António Nobre, fez uma arbitragem razoável e o VAR também fez aquela intervenção do penalti. Podem dizer assim, no penalti até podiam, sim, nem falámos muito nisso, porque as arbitragens não tiveram influência nos resultados. Se não tínhamos assinalado. E como sempre terminamos... E temos, só deixa-me acabar, vou só dizer aqui, no penalti nem assinalado. O árbitro até podia deixar passar, o VAR não deixou, porque realmente isto é uma azilice, para não dizer outra coisa, não é? Do Seba Pérez, porque é um indivíduo com experiência, é um indivíduo que tem jogado bem, tem-se ambientado bem e é um patrão do Boa Vista, joga bem a bola. É pena ter feito uma coisa destas, porque não há necessidade, não é? Pois. Como sempre, terminamos com a Premier League, neste caso é mais com a Taça da Inglaterra, sobretudo um jogo épico entre o Liverpool, Manchester United e Liverpool, ganho no prolongamento, não é? Sim. Diogo Leite. Foi assim um grande jogo. A Taça da Inglaterra tem muita tradição em Inglaterra, assim como tem cá em Portugal, mas em Inglaterra tem muita tradição e principalmente quando envolve jogos desta categoria. E portanto foi um jogão com muitos golos, de destacar o regresso muito do Salah. Emocionante. O regresso do Salah ao 11 titular. O Liverpool, apesar de ter muitas lesões, estar muito desfalcado, consegue apresentar aqui um 11 muito competitivo, muito competente. O United poucas alterações fez. Agora, eu como adepto do Liverpool, fiquei assim um bocado triste. Desiludido, triste,
pela maneira como o Liverpool foi eliminado, porque foi um bom jogo. Teve quase Não tudo estou a na tirar mão. mérito à passagem do United, porque o United também jogou bem. Agora, se formos a ver, o Liverpool estava a ganhar 2-1 até aos 86 minutos, penso Sim. eu. E, portanto, sofre o 2-2 aos 86 minutos, quase a acabar o jogo. Arrasta o jogo para prolongamento. No prolongamento, até o Liverpool começa melhor, porque marca o 3-2. Depois sofre o 3-3 e mesmo a acabar o prolongamento, penso que foi aos 117, 118 minutos, sofre então o 4-3 do United, num lance que é completamente inadmissível. Penso que até foi o Darwin Núñez que perdeu a bola no meio-campo do Liverpool, no meio-campo defensivo do Liverpool, e que origina então este foi o 3-3. O 4-3 foi numa perda de bola e o United num contra-ataque marca então o 4-3, num lance também desnecessário. Portanto, os últimos 2 golos do United foram assim incompetências do Liverpool, perdas de bola em lances que os jogadores do Liverpool estavam a trocar a bola perfeitamente, em situações perfeitamente controladas, e depois acabam por perder e originam então os lances de golo do United. O Liverpool é então eliminado e perde aqui aquela possibilidade de ganhar todas as competições em que estava envolvido. Resta a Liga Europa e o campeonato. O United ambiciona conquistar agora a Taça de Inglaterra, penso que será o único objetivo que ainda pode alcançar desta edição. E, portanto, o United para isso tem que eliminar o Manchester City, que também passou, e o Chelsea, que também passou, eliminando o Leicester. Portanto, são estas assim as principais equipas que ainda estão na competição e que podem ganhar. Relativamente ao campeonato, há pouco a falar, podemos só referir aqui o Fulham com o Tottenham, que foi uma surpresa. O Fulham ganhou 3-0 ao Tottenham. O Fulham na minha opinião, fez uma das melhores exibições desta época, até porque o Fulham fez um bom investimento, tem uma boa equipa, mas tem vindo a fazer exibições aquém das expectativas, tem perdido muitos jogos, muitos empates, tem tido muitas dificuldades em marcar golos. No entanto, contra o Tottenham, tem sido uma das surpresas desta época, pela positiva. Ganhou 3-0. Claramente. Ganhou 3-0, apesar de que o Tottenham na última meia hora encostou o Fulham na defesa e teve lá ocasiões para marcar pelo menos assim 1 ou 2 golos. Portanto, se calhar o resultado mais justo seria assim um 3-1 ou um 3-2. No entanto, a vitória é indiscutível do Fulham. E há pouco mais a falar, tendo em conta que assim, as principais equipas jogaram para a Taça de Inglaterra. Só de relevar realmente o ambiente fantástico que estava em Old Trafford. Exatamente. Realmente é um ambiente único. Sim. Os adeptos fazem a festa e os jogadores no relevado correspondem dando tudo de si. Só para Quer complementar, jogando bem ou mal, dão tudo de si. deixa-me só complementar. Sim, Independentemente da vitória do Manchester United, ou da derrota do Manchester United e da passagem do Liverpool, etc., há uma coisa que é fundamental. Quer se esteja no estádio, quer se esteja em casa, ou quem estiver a assistir em casa, ninguém adormece a ver este jogo. Exatamente. Claro. Toda a gente fica ali até ao fim, porque são jogos abertos e são jogos que se marcam vários golos. Aliás, tivemos aqui hoje 7 golos. Não é brincadeira nenhuma. E até no próprio campeonato é a mesma coisa. E isto é que é de realçar. Isto é que é o importante num campeonato em que toda a gente contribui. Os clubes e tudo contribuem todos para o sucesso desportivo de uma Premier League. Contrariamente aqui, que aqui até os adeptos abandonam por outros motivos, no estádio, não jogam, e em casa, muitas das vezes a gente está a ver. Aliás, o Benfica agora, a mim, eu quase que adormeço. Apetece mudar de canal. Não há uma grande motivação para ver o Benfica a jogar desta maneira. E quem diz o Benfica e outras equipas. Não é? Sim. Bom, e está tudo dito esta semana e desejamos uma ótima semana. Nos despedimos com toda a amizade. Obrigado. Boa semana e obrigado boa semana para todos.